Eu estava parada no corredor escuro, descalça, segurando um copo de água, quando ouvi a voz da minha nora. Baixinha, calculada, venenosa. Eram quase 11 da noite. A casa estava em silêncio, aquele silêncio pesado de fim de domingo, quando todo mundo já foi deitar, e só restam os ruídos da geladeira e o zumbido distante dos grilos. Eu tinha acordado com sede e caminhado até a cozinha sem acender as luzes, porque depois de 2 anos morando ali, eu já conhecia cada canto daquela casa no escuro. Foi quando passei pelo corredor que dava para a suíte do casal que ouvi as vozes. Gustavo e Renata ainda estavam acordados. A porta estava encostada e a luz do abajur fazia uma fresta dourada no chão. Eu ia passar direto, juro que ia. Mas então ouvi meu nome. Sua mãe, Gustavo. Precisamos resolver isso. Parei. O copo tremeu levemente na minha mão. A voz de Renata continuou, sussurrada, mas clara. Meus pais chegam quinta-feira. A casa de corretagem já está vendida. Não tem mais volta. Eles precisam de um lugar confortável, amor. E o quarto de hóspedes é o único que tem banheiro privativo. Houve uma pausa. Eu conseguia imaginar meu filho passando a mão no rosto, cansado, tentando evitar mais uma discussão. E o que você quer que eu faça? Ele perguntou, a voz baixa. Sua mãe não pode ficar no quarto de hóspedes. Bota ela na garagem. Dá para improvisar um cantinho lá. Meu coração parou. Literalmente parou. Senti o sangue gelar nas veias, as pernas ficarem bambas. Esperei. Esperei ouvir meu filho dizer não. Esperei ouvir ele se levantar indignado, defender minha dignidade, meu lugar naquela casa. Afinal, eu era a mãe dele, a mulher que tinha vendido tudo para ajudá-lo, a avó dos filhos dele. Mas o que veio foi pior do que qualquer tapa na cara. Tá bom, amor. Eu converso com ela amanhã. Ela vai entender. Ela vai entender. 3 palavras. 3 palavras que resumiam 25 anos da minha vida. 3 palavras que mostravam exatamente o que eu significava para meu próprio filho. Um problema a ser resolvido. Um móvel velho a ser movido para o depósito quando chega visita importante. Não sei quanto tempo fiquei ali parada. Podem ter sido segundos, podem ter sido minutos. Só sei que em algum momento minhas pernas voltaram a funcionar e eu caminhei de volta para o quarto de hóspedes sem beber a água que tinha ido buscar. Sentei na cama. Aquela cama de solteiro, com o colchão que já estava meio afundado no meio, no quarto que eu dividia com uma estante cheia de coisas velhas que Renata não queria na decoração principal. Olhei ao redor e vi minha vida resumida em algumas prateleiras. Fotos antigas, livros surrados, um rádio de cabeceira que tinha sido do meu marido. Fazia alguns anos que eu morava ali. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu deixei as memórias virem. Me chamo Mariana Alves Ferreira. Tenho 67 anos agora, mas naquela época tinha 65. E essa história, a história que estou te contando, começa muito antes daquele sussurro no corredor. Começa 25 anos atrás, numa noite de hospital que dividiu minha vida em 2 partes, antes e depois. Osvaldo, meu marido, o homem que eu amei desde os 18 anos, com quem casei aos 22, com quem construí uma vida inteira de planos e sonhos. Ele era contador numa empresa de transportes, um homem simples, trabalhador, daqueles que nunca reclamava de nada e sempre chegava em casa com um sorriso, mesmo nos dias ruins. Tivemos apenas um filho, Gustavo, e quando ele nasceu, Osvaldo chorou tanto que as enfermeiras acharam que tinha acontecido alguma coisa errada, mas eram lágrimas de alegria. Ele me disse, segurando aquele bebê minúsculo nos braços: Mari, esse menino vai ter tudo que a gente não teve, tudo. E nós trabalhamos para isso. Osvaldo fazia hora extra. Eu trabalhava como auxiliar administrativa numa clínica odontológica. Economizávamos cada centavo. Compramos uma casinha pequena num bairro de classe média, nada luxuoso, mas nossa. Cada tijolo daquela casa foi pago com suor, com sacrifício, com amor. Gustavo cresceu feliz. Era um menino inteligente, curioso, sempre com as melhores notas na escola. Osvaldo tinha tanto orgulho dele que mostrava o boletim para qualquer um que quisesse ver. Meu filho vai ser engenheiro, ele dizia. Vai construir pontes, prédios, vai mudar o mundo.
E então, numa terça-feira qualquer de março, quando Gustavo tinha 17 anos e eu 42, meu mundo desabou. Osvaldo estava no trabalho quando sentiu uma dor no peito. Os colegas chamaram a emergência, mas quando a ambulância chegou, já era tarde. Uma condição cardíaca silenciosa, disseram os médicos. Essas coisas acontecem, disseram. Como se isso explicasse alguma coisa. Como se isso fizesse a dor ser menor. Eu me lembro de estar sentada naquele corredor branco de hospital, segurando a mão dele pela última vez. Ele ainda estava quente. Ainda parecia que ia abrir os olhos a qualquer momento e dizer que estava tudo bem, que tinha sido só um susto. Mas os olhos não abriram. E nada nunca mais ficou bem. Gustavo estava em casa quando a notícia chegou. Eu tive que ligar para ele, com a voz quebrada, e pedir para ele ir para o hospital. Quando ele chegou e viu o pai coberto pelo lençol, caiu de joelhos no chão e soluçou como uma criança. Naquela hora, segurando meu filho enquanto ele chorava, eu fiz uma promessa silenciosa. Eu seria tudo para ele, mãe e pai. Eu garantiria que a partida de Osvaldo não tirasse dele o futuro que o pai sonhava. Custasse o que custasse. E custou. Nos meses seguintes, eu trabalhei mais do que jamais tinha trabalhado na vida. Além do emprego na clínica, comecei a dar aulas particulares à noite. Português, matemática, o que os alunos precisassem. Fins de semana, fazia doces por encomenda. Brigadeiros, beijinhos, tortas. Dormia 5 horas por noite, às vezes 4. Perdi peso, perdi cabelo, ganhei olheiras que nunca mais foram embora. Mas Gustavo nunca soube de nada. Para ele, a vida continuou normal. Tinha comida na mesa, roupa lavada, dinheiro para o lanche da escola. Eu escondia as noites em claro, as contas atrasadas, o medo constante de não conseguir dar conta. Quando ele passou no vestibular de engenharia civil, aos 18 anos, eu chorei de alegria. Mas quando vi o valor da mensalidade da faculdade particular, a única que oferecia o curso que ele queria na cidade, chorei de desespero. Era mais do que meu salário inteiro. Era impossível. Mas mãe não conhece a palavra impossível. Vendi o carro que Osvaldo tinha deixado. Um Chevette 93 velho, com ferrugem nos paralamas, mas que valia alguma coisa. Com esse dinheiro, paguei o primeiro semestre. Depois, fui ao banco e refinanciei a casa. Aquela casa que Osvaldo e eu tínhamos comprado com tanto sacrifício, onde nosso filho deu os primeiros passos, onde tínhamos pendurado quadros e construído memórias. Coloquei ela como garantia de um empréstimo que levaria 15 anos para pagar. Mas Gustavo se formou. Se formou com honras, com o diploma na mão e o sorriso do pai no rosto. E quando eu estava sentada naquela plateia de formatura, chorando tanto que mal conseguia enxergar, eu senti que tinha valido a pena. Cada noite sem dormir, cada doce vendido, cada centavo economizado, tudo tinha valido a pena. Foi na faculdade que Gustavo conheceu Renata. Ela era de outra realidade. Filha de um empresário do ramo de construção civil, criada em condomínio fechado, acostumada a carro importado e viagens internacionais. Bonita, elegante, sempre bem arrumada. Quando Gustavo me apresentou a ela, eu senti um frio na espinha que não soube explicar. Renata me olhou de cima a baixo, sorriu com os lábios, mas não com os olhos, e disse: "Prazer, dona Mariana. Gustavo fala muito da senhora." Senhora. Com 20 e poucos anos, ela já me tratava como uma velha. Mas eu engoli o desconforto. Meu filho estava feliz, apaixonado, radiante. Quem era eu para questionar? Eles se casaram quando Gustavo ainda estava no último ano da faculdade. Um casamento grande, pomposo, na igreja mais cara da cidade. Os pais de Renata pagaram a maior parte, mas eu contribuí. Vendi as joias que eram da minha mãe. Um colar de ouro, uns brincos de pérola, um anel de rubi que tinha passado de geração em geração. Peguei mais um empréstimo. Ajudei com quase metade das despesas que sobraram. No dia do casamento, vendo meu filho de terno ao lado de Renata de branco, eu me convenci de que estava tudo bem. Que aquele desconforto era só ciúme de mãe, bobagem da minha cabeça. Meu filho tinha casado com uma moça de boa família. Ele estava encaminhado na vida. Era o que importava. Os anos passaram. Gustavo começou a trabalhar na construtora do sogro. Subiu rápido de estagiário a engenheiro, de engenheiro a gerente de obras. Os netos vieram.
Primeiro Pedro, depois Isabela. Eu ajudei a cuidar deles nos primeiros anos, com toda a alegria do mundo. Trocava fraldas, preparava papinhas, passava noites acordada quando eles adoeciam. E em algum momento desse caminho, sem que eu percebesse, deixei de ser a mãe de Gustavo e passei a ser um problema a ser administrado. Os primeiros sinais foram pequenos. Renata reclamando que eu usava sal demais na comida, que eu deixava cheiro de fritura na cozinha, que as crianças estavam grudadas demais em mim. Eu tentava me adaptar. Mudava o tempero, abria todas as janelas, me afastava um pouco dos netos. Depois vieram as regras. Eu só podia usar a máquina de lavar em dias específicos. Só podia receber visitas com aviso prévio. Só podia assistir televisão na sala quando eles não estivessem em casa. E Gustavo? Gustavo via tudo, ouvia tudo, e não dizia nada. Quando eu tentava conversar com ele, as respostas eram sempre as mesmas. A Renata está estressada com o trabalho, mãe. É fase, vai passar. Tenta entender o lado dela. Entender o lado dela. Enquanto eu cozinhava, limpava, cuidava dos filhos dela e dormia num quarto de hóspedes apertado, dividindo espaço com caixas de decoração descartada. Mas eu aguentei. Aguentei porque eram minha família. Porque eu amava meus netos. Porque, no fundo, ainda acreditava que meu filho me amava também. Até aquela noite de domingo, até aquele sussurro no corredor. Bota ela na garagem. Deitada na cama do quarto de hóspedes, olhando para o teto, eu entendi uma coisa que deveria ter entendido há muito tempo. Amor não se prova com sacrifício infinito. Respeito não se ganha com submissão. E ninguém vai te valorizar se você não se valorizar primeiro. Naquela noite, algo morreu dentro de mim. A mãe que aceitava tudo, que engolia a humilhação em silêncio, que confundia ser usada com ser amada. Essa mulher morreu ali, naquele quarto de hóspedes, com o som do sussurro da nora ainda ecoando nos ouvidos. Mas algo também nasceu. Uma força que eu não sabia que existia. Uma clareza que eu não sabia que era capaz de ter. E um plano que começou a se formar na minha mente enquanto o sono não vinha. Eles achavam que eu era uma velha indefesa. Uma mãe desesperada por migalhas de afeto. Um móvel que se empurra para a garagem quando não serve mais. Eles estavam prestes a descobrir como estavam enganados. Porque o que ninguém naquela casa sabia, o que Gustavo nunca soube, o que Renata jamais imaginou, era que aquela casa onde eles moravam, aquela casa de 4 quartos e piscina e jardim, aquela casa dos sonhos de Renata, estava construída no meu terreno. E eu tinha a escritura. Virei de lado na cama, sentindo o colchão afundar no meio como sempre fazia. Pela janela, entrava a luz fraca de um poste de rua, desenhando sombras no teto. Eu podia ouvir, ao longe, o som da televisão do quarto de Gustavo e Renata. Eles ainda estavam acordados, provavelmente planejando como me dariam a notícia no dia seguinte. Fechei os olhos, mas o sono não veio. Fiquei ali, pensando em todas as vezes que eu tinha cedido. Todas as vezes que tinha engolido um comentário maldoso, ignorado um olhar de desprezo, fingido que não ouvia as conversas em voz baixa que paravam quando eu entrava no cômodo. Pensei no dia em que Renata disse, na frente de toda a família, que gente velha não tem mais coordenação, só porque eu tinha derramado um pouco de suco na toalha de mesa. Pensei nas vezes em que meus próprios netos saíam correndo quando eu chegava. E pensei no meu marido, Osvaldo. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Mas não era tristeza. Era decisão. Naquela noite, eu prometi a mim mesma que não ia mais ser invisível. E prometi também outra coisa. Que eles iam aprender que subestimar uma mãe pode ser o maior erro da vida de um filho. Quando acordei, o sol já entrava pela janela. Passos no corredor. A voz de Renata. Era segunda-feira. E eu estava pronta. O café da manhã naquela segunda-feira foi o mais silencioso da minha vida. Eu desci para a cozinha às 7h30, como fazia todos os dias. Renata já estava lá, de costas para a porta, mexendo alguma coisa no fogão. Quando me ouviu entrar, não se virou. Apenas disse, com aquela voz controlada que ela usava quando queria parecer educada: "Bom dia, Dona Mariana. O café está na térmica." Dona Mariana. 2 anos morando na mesma casa e ela ainda me chamava assim, como se eu fosse uma visita incômoda que tinha ficado tempo demais. Servi meu café em silêncio. Peguei uma fatia de pão, passei manteiga,
Sentei na ponta da mesa, sempre na ponta, porque o centro era reservado para a família de verdade. Os netos desceram correndo, pegaram suas mochilas, deram um beijo rápido na mãe e saíram sem nem olhar para mim. Estavam atrasados para a escola. Renata explicou, como se precisasse justificar a indiferença deles. Gustavo apareceu quando eu já estava terminando de comer. Ele entrou na cozinha com aquele ar de quem não dormiu direito, olheiras fundas, cabelo ainda molhado do banho. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e eu vi ali o que esperava ver. Culpa. Aquela culpa covarde de quem sabe que vai fazer algo errado, mas já decidiu fazer assim mesmo. Ele se serviu de café, sentou na cadeira em frente à minha e ficou mexendo o açúcar por tempo demais. Renata saiu da cozinha discretamente, como se tivesse ensaiado aquele momento. E eu entendi. Era agora. A conversa que eles tinham planejado na noite anterior ia acontecer. Deixei que ele falasse primeiro. Queria ouvir as palavras que ele tinha escolhido, as desculpas que tinha preparado, as justificativas que achava que iam me convencer. Gustavo pigarreou. Tomou um gole de café. Pigarreou de novo. Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa. Eu não respondi. Apenas continuei olhando para ele, esperando. É que os pais da Renata vão vir ficar aqui uns dias. A casa de corretagem deles já foi vendida e eles precisam de um lugar enquanto resolvem a papelada da viagem. A senhora sabe como é, né? São pessoas mais velhas, precisam de conforto. Pessoas mais velhas. Como se eu não tivesse 65 anos. Como se eu não fosse também uma pessoa mais velha que precisava de conforto. Gustavo continuou, a voz ficando mais mansa, mais ensaiada. E aí a gente estava pensando. O quarto de hóspedes é o único que tem banheiro privativo. Seria mais prático para eles ficarem lá. E a senhora podia ficar, temporariamente, num outro espaço. Outro espaço. Ele nem teve coragem de dizer a palavra. Que outro espaço? Perguntei, a voz calma. Ele engoliu em seco. A garagem. A gente pode arrumar um cantinho lá, colocar um aquecedor, um colchão bom. Vai ser só por algumas semanas, mãe, até eles viajarem. Algumas semanas. Era assim que ele via a situação. Algumas semanas da própria mãe dormindo entre caixas de ferramentas e produtos de limpeza, enquanto os pais da esposa ocupavam o quarto pelo qual eu tinha vendido minha casa. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Gustavo ficou me olhando, nervoso, esperando minha reação. Eu podia ver que ele estava preparado para lágrimas, para protestos, para súplicas. Estava preparado para me consolar, para prometer que seria rápido, para dizer que me amava apesar de tudo. Mas eu não dei a ele nenhuma dessas coisas. Levantei da mesa devagar, levei minha xícara até a pia, lavei com cuidado. Depois me virei para ele e disse apenas: "Tudo bem, filho, eu entendo." A surpresa no rosto dele foi quase cômica. Ele esperava uma batalha e recebeu rendição. Ou pelo menos foi isso que ele pensou. "Sério, mãe? A senhora não está brava?" "Estou cansada, Gustavo. Só isso. Cansada." Ele se levantou, veio até mim, tentou me abraçar. Eu deixei, mas não retribuí. Meus braços ficaram soltos ao lado do corpo enquanto ele me apertava e dizia que me amava, que era só uma fase, que logo tudo voltaria ao normal. Normal. Aquela era a palavra que ele usava para descrever uma vida onde eu era tratada como um estorvo. Normal. Quando ele me soltou, tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas de alívio, percebi, não de remorso. Ele estava aliviado porque eu não tinha feito escândalo, porque a situação tinha sido resolvida sem drama. E foi nesse momento que eu tive certeza absoluta da minha decisão. O resto do dia passou como qualquer outro. Almocei sozinha, porque Gustavo foi trabalhar e Renata tinha um compromisso. À tarde, fui ao meu quarto e comecei a organizar minhas coisas. Não tinha muita coisa, na verdade. Roupas, livros, algumas fotos, o rádio do Osvaldo. Tudo cabia em 2 malas. Enquanto arrumava, encontrei no fundo da gaveta a pasta que procurava. Marrom, velha, com as bordas desgastadas pelo tempo. Dentro dela estavam os documentos que eu tinha guardado há 7 anos. A escritura do terreno, registrada no meu nome, e os recibos de compra que provavam que eu era a legítima proprietária. Sentei na cama e fiquei olhando para aqueles papéis por um longo tempo.
7 anos atrás, quando Gustavo veio me pedir ajuda para construir a casa, eu tinha ido conversar com o Dr. Moreira. Ele era advogado, amigo do Osvaldo desde os tempos de escola, e eu confiava nele como confiava em poucas pessoas. Contei meus planos: vender minha casa, dar o dinheiro para meu filho, ir morar com ele. Dr. Moreira me ouviu em silêncio, com aquela expressão séria que os advogados têm quando sabem que você está prestes a cometer um erro. Dona Mariana, ele disse quando eu terminei, a senhora tem certeza disso? Está entregando tudo nas mãos deles, tudo. Eu disse que sim, que tinha certeza, que era meu filho, que ele nunca me deixaria desamparada. Dr. Moreira balançou a cabeça devagar, como quem já viu essa história se repetir dezenas de vezes. Foi então que ele me contou sobre a reserva que Osvaldo tinha deixado. Uma poupança antiga, no nome dele, que ninguém conhecia. 80 mil reais que tinham ficado parados todos esses anos, rendendo juros. Dinheiro que nem eu sabia que existia. O Osvaldo abriu essa conta quando vocês casaram, Dr. Moreira explicou. Ele me disse uma vez que era para emergência, que se algum dia acontecesse alguma coisa com ele, a senhora teria um respaldo. Ele me deixou como procurador, caso precisasse. Eu chorei quando ouvi isso. Chorei porque mesmo depois de tantos anos, Osvaldo ainda estava cuidando de mim. Ainda estava me protegendo do além. Dr. Moreira então me deu um conselho. Sugeriu que eu usasse esse dinheiro para comprar o terreno onde a casa seria construída. No meu nome. Sem contar para ninguém. Se der tudo certo, ninguém precisa saber, ele disse. Mas se der errado, a senhora vai ter onde se apoiar. Vai ter poder de negociação. Vai ter dignidade. Dignidade. Essa palavra ficou na minha cabeça por dias. No fim, segui o conselho dele. Comprei o terreno antes de entregar o dinheiro da venda da minha casa. A escritura ficou registrada no cartório, no meu nome. Mariana Alves Ferreira. Proprietária única e exclusiva. Gustavo nunca perguntou de quem era o terreno. Assumiu que era dele, que tinha vindo junto com o dinheiro que eu dei. E eu nunca corrigi essa suposição. Guardei os documentos naquela pasta marrom e esqueci que existiam. Até agora. Sentada na cama do quarto de hóspedes, com a pasta nas mãos, eu entendi por que Osvaldo tinha deixado aquele dinheiro. Ele me conhecia melhor do que eu mesma. Sabia que eu era capaz de me sacrificar até não sobrar nada. Sabia que eu precisaria de uma rede de segurança, de uma última carta na manga. E agora, 7 anos depois, eu ia usar essa carta. Peguei meu celular e liguei para Dr. Moreira. Ele atendeu no segundo toque, com aquela voz calma de sempre. Dona Mariana, que surpresa! Está tudo bem? Contei tudo. O sussurro da nora, a conversa com Gustavo, a garagem. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, houve uma pausa longa. A senhora quer fazer o quê, Dona Mariana? Quero que o senhor atualize o cadastro do terreno no cartório. E quero que mande uma notificação para o meu endereço. Uma notificação oficial, com papel timbrado, que deixe bem claro de quem é aquele terreno. Outra pausa. Depois, um suspiro que parecia quase de alívio. Finalmente, Dona Mariana, a senhora está fazendo a coisa certa. Vou preparar tudo e mandar essa semana ainda. Desliguei o telefone e guardei a pasta de volta na gaveta. Meu coração estava batendo forte, mas não de medo, de expectativa, de uma sensação estranha que eu não sentia há muito tempo. Poder. Era isso. Eu estava sentindo poder. Na quinta-feira, os pais de Renata chegaram, seu Armando e Dona Célia. Ele era um homem grande, barrigudo, que falava alto e ria mais alto ainda. Ela era uma mulher magra, com cara de quem chupou limão a vida inteira, que olhava para tudo como se estivesse avaliando o preço. Quando entraram na casa, carregados de malas e caixas, Dona Célia me olhou de cima a baixo e disse: "Ah, você deve ser a mãe do Gustavo. Renata falou de você." O tom deixava claro que o que Renata tinha falado não era nada bom. Eu sorri educadamente e não disse nada. Tinha aprendido ao longo dos anos que certas pessoas não merecem nossas palavras. A mudança para a garagem aconteceu naquela mesma tarde. Gustavo apareceu no meu quarto com um ar constrangido e disse que tinha preparado tudo, que eu ia ficar confortável, que era só temporário. Peguei minhas 2 malas e segui ele até a garagem sem dizer uma palavra. O cantinho que ele tinha preparado era exatamente o que eu esperava.
Um colchão de solteiro encostado na parede, entre a estante de ferramentas e as prateleiras de produtos de limpeza. Um aquecedor pequeno que fazia barulho. Uma mesinha de plástico com um abajur. E um banheiro improvisado. Na verdade, apenas um lavabo minúsculo que ficava no canto da garagem sem chuveiro. Se a senhora precisar tomar banho, pode usar o banheiro de serviço dentro de casa, Gustavo disse, evitando meus olhos. Só tenta ir em horários que não atrapalhe ninguém, tá? Horários que não atrapalhasse ninguém. Às 6 da manhã, talvez? Ou à meia-noite? Eu disse que estava bom, que eu me viraria. Ele me deu um beijo na testa. Um beijo rápido, quase furtivo. E saiu quase correndo. Naquela primeira noite na garagem, eu não consegui dormir. O colchão era fino e eu sentia cada irregularidade do chão de concreto. O aquecedor fazia um ronco constante que parecia um animal respirando no escuro. Pelo vão da porta, eu podia ver a luz da sala acesa e ouvir as risadas da família lá dentro. Renata, Gustavo, seu Armando, Dona Célia. Todos reunidos, conversando, se divertindo. E eu ali, na garagem, entre latas de tinta velha e o cheiro de óleo de motor. Numa certa hora da noite, ouvi passos se aproximando. Meu coração acelerou por um segundo. Talvez fosse Gustavo, vindo dizer que tinha mudado de ideia, que eu podia voltar para dentro. Mas os passos passaram direto pela porta da garagem, seguiram até o carro estacionado do lado de fora e depois voltaram. Era seu Armando, que tinha ido buscar algo que esqueceu no carro. Ele nem sabia que eu estava ali. Ou sabia e não se importou. Fiquei deitada naquele colchão fino, olhando para o teto de concreto, pensando em tudo o que tinha me levado até aquele momento. Os sacrifícios, as renúncias, os anos vivendo para os outros. E a conclusão foi amarga, mas necessária. Eu tinha permitido tudo aquilo. Eu tinha ensinado eles a me tratar assim, aceitando cada desrespeito com um sorriso, cada humilhação com silêncio. Mas isso ia mudar. No dia seguinte, acordei com o sol entrando pelas frestas da porta da garagem. Meu corpo doía inteiro. A coluna reclamava de cada movimento. Mas minha mente estava clara como há muito tempo não estava. Verifiquei meu celular. Tinha uma mensagem de Dr. Moreira. Documentação pronta. Envio pelos correios hoje. Deve chegar em 2 ou 3 dias. 2 ou 3 dias. Levantei do colchão, arrumei minhas coisas e saí da garagem para enfrentar mais um dia naquela casa. Mas agora eu não estava mais apenas sobrevivendo. Eu estava esperando. 3 dias na garagem. 3 dias acordando com dor nas costas, sentindo o frio do concreto atravessar o colchão fino. 3 dias tomando banho às 5:30 da manhã, antes que alguém acordasse, para não atrapalhar a rotina da casa. 3 dias sendo tratada como se eu fosse invisível. Ou pior, como se a minha presença fosse um incômodo que todos toleravam por educação. Na primeira manhã, quando entrei na cozinha para tomar café, Dona Célia estava sentada na minha cadeira. Não na ponta da mesa, onde eu costumava ficar. No lugar que eu tinha ocupado nos últimos 2 anos. Quando me viu parada na porta, ela nem se mexeu. Apenas olhou para mim com aquele ar de superioridade e disse: "Ah, bom dia. O café já esfriou, mas ainda deve ter um resto na térmica." Um resto. Era isso que eu tinha me tornado. Os restos. Renata entrou na cozinha logo depois, toda arrumada, perfumada, sorrindo para os pais como se estivesse recebendo a realeza. Quando me viu ainda parada perto da porta, franziu a testa e disse: "Dona Mariana, a senhora não precisa ficar aí. Pode pegar seu café e levar lá pro seu cantinho." Meu cantinho. Era assim que ela chamava a garagem agora. Meu cantinho. Peguei uma xícara, servi o resto do café morno e voltei para a garagem sem dizer uma palavra. Sentei no colchão, tomei aquele café frio olhando para as prateleiras de ferramentas e pensei em Osvaldo. O que ele diria se me visse assim? O que ele sentiria? Mas também pensei na carta que estava a caminho. E isso me deu forças para continuar. No segundo dia, as coisas pioraram. Seu Armando decidiu que a garagem precisava de organização. Entrou lá no meio da tarde, sem pedir licença, sem nem bater na porta, e começou a mexer nas caixas, reclamando que estava tudo uma bagunça. Eu estava deitada no colchão, tentando descansar um pouco, e tive que me levantar às pressas. Ele me olhou como se eu fosse um móvel fora do lugar e disse: "Ah, desculpa aí.
Não sabia que você estava aqui. Não sabia. Como se eu tivesse outra opção. Como se eu pudesse estar em qualquer outro lugar daquela casa. Naquela noite, durante o jantar, eu ouvi a conversa deles pela fresta da porta da garagem. Seu Armando contando piadas, Dona Célia elogiando a comida de Renata, Gustavo rindo de alguma coisa que eu não consegui entender. E os netos, Pedro e Isabela. Eu ouvi a voz deles, animada, feliz. Eles não tinham vindo me ver nenhuma vez desde que fui para a garagem. 3 dias, e meus próprios netos não tinham vindo me dar um abraço. Aquilo doeu mais do que qualquer colchão fino ou café frio. Doeu porque me mostrou o quanto eu tinha me tornado dispensável, o quanto a minha ausência não fazia diferença na vida deles. Mas no 3º dia, tudo mudou. Era uma sexta-feira de manhã. Eu tinha acabado de me arrumar, dentro do possível, já que minhas roupas estavam todas amassadas nas malas, quando ouvi o barulho da campainha. Depois, a voz de Gustavo atendendo a porta. E então, o som que eu estava esperando há 3 dias. Correspondência para Mariana Alves Ferreira. Meu coração disparou. Fiquei parada no meio da garagem sem conseguir me mover. Era a carta do Dr. Moreira. A carta que ia mudar tudo. Ouvi os passos de Gustavo voltando para dentro da casa. Ouvi ele dizer alguma coisa para Renata, provavelmente perguntando o que seria aquela correspondência. E então, silêncio. Esperei. 1 minuto. 2. 3. Ninguém veio me entregar a carta. Respirei fundo e saí da garagem. Atravessei o jardim lateral. Entrei pela porta da cozinha. A família inteira estava lá, reunida em volta da mesa do café da manhã. Gustavo, Renata, seu Armando, Dona Célia. Os netos já tinham ido para a escola. E na mão do meu filho, um envelope pardo com o selo do cartório. Ele estava olhando para o envelope com curiosidade, virando de um lado para o outro. Renata, ao lado dele, perguntou: "O que é isso, amor?" Eu parei na porta da cozinha. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles podiam ouvir. Gustavo olhou para mim, depois para o envelope. "Chegou uma carta para a senhora, mãe." "Do cartório? O que seria?" Eu não respondi. Apenas fiquei ali, parada, esperando. Ele deve ter interpretado meu silêncio como permissão, porque rasgou o envelope sem cerimônia. Tirou os documentos de dentro, desdobrou os papéis e começou a ler. O que aconteceu depois ficou gravado na minha memória como uma fotografia em câmera lenta. Primeiro, o rosto dele perdeu a cor. O bronzeado saudável foi sumindo aos poucos, substituído por um branco de papel. Os olhos se arregalaram, as sobrancelhas se levantaram. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Depois, as mãos começaram a tremer. Os papéis chacoalharam como folhas ao vento. Ele leu de novo, como se as palavras pudessem ter mudado. Leu uma 3ª vez, e então a xícara de café que ele segurava na outra mão simplesmente escapou dos seus dedos. O som da porcelana se espatifando no chão de porcelanato branco ecoou pela cozinha inteira. O café se espalhou como uma mancha escura, respingando nas pernas da mesa, nos pés das cadeiras, no tapete que Renata tinha comprado na Europa. Ninguém se mexeu. Renata foi a primeira a reagir. Levantou de um pulo, olhando para o chão com horror, mais preocupada com o tapete do que com o marido. E depois olhou para Gustavo. "Amor, o que foi? O que aconteceu? O que é esse papel?" Gustavo não conseguia falar. Ficou olhando para mim, a boca abrindo e fechando, os olhos cheios de algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. Dona Célia se inclinou para ver os documentos. Seu Armando se levantou da cadeira, curioso. Renata arrancou os papéis da mão do marido e começou a ler em voz alta, sem entender o que estava vendo. Certidão de registro de imóvel, lote número 247, bairro Jardim das Américas. Proprietária, Mariana Alves Ferreira. Ela parou de ler. Olhou para mim. Olhou para o papel. Olhou para mim de novo. "O quê? O que é isso?" Eu dei um passo para dentro da cozinha. Minha voz saiu calma, firme, sem um traço de tremor. "Isso é a escritura do terreno onde essa casa foi construída. O terreno que eu comprei há 7 anos, no meu nome." O silêncio que se seguiu foi o mais ensurdecedor que eu já tinha experimentado. Renata leu o documento de novo. E de novo. E de novo.
como se as palavras fossem mudar se ela olhasse o suficiente. Depois levantou os olhos para mim e eu vi ali uma mistura de pânico, raiva e descrença. Isso não pode estar certo, ela disse, a voz tremendo. Essa casa é nossa. Nós construímos, nós pagamos a construção. Vocês pagaram a construção, eu concordei, ainda com aquela calma que me surpreendia. Mas construíram no meu terreno. E pelo Código Civil, a construção feita em terreno alheio pertence ao dono do terreno. Seu Armando soltou um palavrão baixo. Dona Célia levou a mão à boca. Renata ficou branca como o marido. E Gustavo, meu filho, finalmente encontrou a voz. Mãe, por que a senhora fez isso? Eu olhei para ele. Para o menino que eu tinha criado sozinha, que eu tinha sustentado com sacrifício, por quem eu tinha vendido tudo o que tinha. O menino que tinha se tornado um homem que mandava a própria mãe dormir na garagem. Eu não fiz nada, filho. Eu me protegi, porque você não me protegeu. As lágrimas vieram aos olhos dele, mas eu não me comovi. Tinha passado da fase de me comover com lágrimas que não significavam arrependimento. Renata começou a gritar. Disse que era golpe, que era armação, que eu tinha planejado isso desde o início. Disse que ia chamar um advogado, que ia processar, que eu não tinha direito de fazer isso com eles. Eu deixei ela gritar. Quando ela finalmente parou para respirar, eu disse apenas: Pode chamar quantos advogados quiser, Renata. O registro é de 7 anos atrás. Está tudo documentado, legal, irrevogável. Você pode contestar, mas vai perder, e vai gastar muito dinheiro no processo. Dona Célia se virou para a filha com uma expressão de fúria. Você sabia disso? Vocês sabiam que o terreno não era de vocês? Claro que não, Renata gritou. A gente achava que era nosso. Ela deu o dinheiro, a gente construiu, a gente mora aqui há anos. Vocês assumiram que era de vocês, eu corrigi. Gustavo nunca perguntou de quem era o terreno, nunca pediu para ver a escritura. Simplesmente assumiu que tinha vindo junto com o dinheiro que eu dei. Gustavo abaixou a cabeça. Ele sabia que eu estava falando a verdade. Seu Armando, que tinha ficado calado até então, finalmente se pronunciou. E o que você quer? Dinheiro? É isso? Quer que a gente compre o terreno de você? Eu olhei para ele com toda a calma do mundo. O que eu quero, seu Armando, é o respeito que vocês nunca me deram. Mas como isso não se compra, vou me contentar com o que é meu por direito. E o que seria? Renata perguntou, a voz embargada. Eu olhei ao redor da cozinha, para os armários importados, para os eletrodomésticos caros, e depois olhei para a garagem, lá fora. Vocês me mandaram dormir na garagem, eu disse, a voz firme. Me tiraram do quarto de hóspedes para colocar gente que me trata como lixo. Me fizeram tomar banho de madrugada para não atrapalhar. Me fizeram comer os restos do café. Me fizeram sentir que eu era um estorvo, um problema, um móvel velho que se joga fora quando não serve mais. Fiz uma pausa. Olhei diretamente nos olhos de Renata. Agora vocês vão descobrir quanto custa o aluguel da casa que está construída no terreno da velha que vocês jogaram na garagem. O queixo de Renata caiu. Literalmente caiu. Gustavo tentou se aproximar de mim, as mãos estendidas, a voz implorando. Mãe, por favor, vamos conversar. A gente pode resolver isso. Eu errei, eu sei que errei, mas a senhora não precisa fazer isso. Eu dei um passo para trás, mantendo a distância. Você errou, filho, você errou muito. Mas o pior erro não foi me mandar para a garagem. Foi achar que eu não tinha opções. Foi esquecer que a mulher que vendeu tudo para te dar uma vida boa seria inteligente o suficiente para se proteger. Ele começou a chorar. Chorar de verdade, com soluços, como não fazia desde o dia em que perdeu o pai. E por um segundo, só um segundo, meu coração apertou. Mas então eu lembrei das risadas que ouvi pela fresta da porta da garagem. Lembrei do café frio. Lembrei de Dona Célia sentada na minha cadeira. Lembrei dos meus netos que não vieram me ver nenhuma vez. E o aperto passou. Caminhei até a garagem, peguei minhas 2 malas e voltei para a cozinha. A família inteira ainda estava lá, paralisada, sem saber o que fazer. Vou embora agora, eu disse. Meu advogado vai entrar em contato com vocês na próxima semana para discutir os termos. Vocês têm 2 opções: sair da casa em 60 dias ou assinar um contrato de aluguel com valor de mercado. Quanto? Renata perguntou, a voz fraca. 4.500 por mês.
Valor justo para um imóvel desse padrão. Seu Armando soltou outro palavrão. Dona Célia balançou a cabeça, murmurando algo sobre ingratidão. Renata começou a chorar, abraçada ao marido. E Gustavo ficou ali, parado, olhando para mim com aquela expressão de quem finalmente entendeu o tamanho do próprio erro. Eu caminhei até a porta da frente. Antes de sair, me virei uma última vez. Vocês me ensinaram uma coisa importante nesses 3 dias na garagem. Me ensinaram que eu passei a vida inteira me sacrificando por pessoas que nunca me valorizaram de verdade, que eu confundi amor com submissão, família com exploração, que eu merecia mais, muito mais. Abri a porta. O sol da manhã entrou, quente, iluminando o meu rosto. Obrigada por isso. Obrigada por me mostrar quem eu realmente sou. E saí, sem olhar para trás. Do lado de fora, chamei um táxi. Olhei para aquela casa uma última vez. A casa que agora era minha. O táxi chegou em 10 minutos. Coloquei as malas no porta-malas, sentei no banco de trás e dei o endereço de um hotel no centro. Enquanto o carro se afastava, meu celular tocou. Era Gustavo. Deixei cair na caixa postal. Tocou de novo. Renata, caixa postal. Desliguei o celular e guardei na bolsa. Pela janela do táxi, vi a cidade passar. As ruas, as casas, as pessoas vivendo suas vidas. E pela primeira vez, em muito tempo, eu me senti parte desse mundo. Não como uma sombra, como uma mulher que finalmente tinha acordado. O motorista perguntou se estava tudo bem. Está. Agora está. O hotel onde fiquei naquela primeira noite não era luxuoso, mas era limpo, silencioso e, acima de tudo, meu. Ninguém ia me mandar dormir na garagem. Ninguém ia me olhar como se eu fosse um estorvo. Ninguém ia sussurrar sobre mim quando achasse que eu não estava ouvindo. Deitada naquela cama de hotel, com os lençóis brancos e o travesseiro macio, eu chorei. Não de tristeza, não de arrependimento. Chorei de alívio. Chorei porque finalmente tinha acabado. Porque eu tinha tido coragem de fazer o que precisava ser feito. Dormi 12 horas seguidas naquela noite. 12 horas de um sono profundo, sem sonhos, sem pesadelos, sem o ronco do aquecedor ou o frio do concreto. Quando acordei, o sol já estava alto e eu me senti mais descansada do que tinha me sentido em anos. Tomei um banho demorado, com água quente de verdade, sem pressa, sem medo de atrapalhar alguém. Desci para o café da manhã do hotel e comi com calma, saboreando cada mordida. Pão fresco, frutas, café quente. Coisas simples que tinham se tornado luxo na casa do meu filho. Foi durante esse café que liguei meu celular pela primeira vez desde a saída. 47 chamadas perdidas. 32 mensagens de texto. 18 mensagens de voz. Gustavo, Renata, números desconhecidos que provavelmente eram Dona Célia e seu Armando. Todos desesperados para falar comigo. Todos querendo resolver a situação. Li algumas mensagens por curiosidade. Gustavo implorava para eu atender. Dizia que precisávamos conversar, que ele estava arrependido, que não podia perder a casa. Renata oscilava entre súplicas e ameaças veladas, dizendo que ia procurar um advogado, que eu não podia fazer isso com eles, que ela tinha direitos também. Apaguei todas sem responder. A única ligação que fiz foi para Dr. Moreira. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Dona Mariana, como a senhora está? Estou bem, doutor. Melhor do que estive em muito tempo. Ele riu baixinho. Eu imaginei. E o que aconteceu? A carta chegou? Contei tudo. A cena na cozinha, o café caindo no chão, a expressão de pânico no rosto deles. Dr. Moreira ouviu em silêncio, e quando terminei, ele disse algo que me marcou profundamente. Dona Mariana, em 30 anos de advocacia, eu vi muitos filhos tratarem os pais como a senhora foi tratada. Mas a senhora é a primeira que teve coragem de se proteger antes de perder tudo. O Osvaldo ficaria orgulhoso. Osvaldo, meu marido. Mesmo depois de tantos anos, ouvir o nome dele ainda me emocionava. E saber que ele ficaria orgulhoso de mim foi o maior presente que eu poderia receber. Dr. Moreira me explicou os próximos passos. Ele já tinha preparado toda a documentação necessária. A notificação formal seria enviada para Gustavo naquela mesma semana, dando 60 dias para desocupação ou assinatura do contrato de aluguel. Tudo dentro da lei,
tudo documentado. E se eles contestarem? Perguntei. Podem contestar, mas não vão ganhar. A escritura é clara. O registro tem 7 anos, não há nenhuma irregularidade. O máximo que podem fazer é atrasar o processo, mas no fim, a lei está do seu lado. Desliguei me sentindo mais segura do que nunca. Passei os dias seguintes procurando um lugar para morar. Não queria ficar em hotel para sempre e também não queria voltar para Belo Horizonte, onde a lembrança daquela casa estaria em cada esquina. Pensei em cidades menores, mais tranquilas, onde eu pudesse recomeçar. Foi então que me lembrei de Poços de Caldas, uma cidade no sul de Minas que eu tinha visitado com Osvaldo há mais de 30 anos, numa viagem de aniversário de casamento. Eu me lembro de ter dito para ele, enquanto caminhávamos pelas ruas arborizadas: se um dia a gente puder, quero morar num lugar assim. Ele tinha sorrido e prometido que um dia realizaria esse sonho. Bem, Osvaldo, pensei enquanto pesquisava apartamentos para alugar em Poços de Caldas. Parece que finalmente chegou a hora. Encontrei um apartamento perfeito. 2 quartos, sala ampla, cozinha americana, varanda com vista para as montanhas. Ficava num prédio pequeno, de apenas 4 andares, numa rua tranquila perto do centro. O aluguel era razoável e o proprietário aceitou uma garantia de 6 meses adiantados. Uma semana depois de sair da casa do meu filho, eu estava me mudando para minha nova vida. O apartamento estava vazio, é claro. Eu tinha saído de lá com apenas 2 malas de roupa. Mas isso não me assustou. Pelo contrário, me deu uma sensação de liberdade. Eu podia escolher cada móvel, cada cor, cada detalhe. Pela primeira vez em décadas, eu ia morar num lugar que era totalmente meu. Fui a uma loja de móveis e comprei o essencial. Uma cama boa, com colchão de molas, desses que a gente afunda e se sente abraçada. Um sofá confortável, azul marinho, que combinava com as paredes claras. Uma mesa pequena para a cozinha, 2 cadeiras. Uma estante para meus livros. Enquanto os entregadores montavam os móveis, eu fiquei na varanda olhando para as montanhas. O ar era mais limpo ali, mais fresco. Os pássaros cantavam nas árvores da rua. E eu pensei, isso é paz. Isso é o que eu merecia e nunca tive. Na segunda semana, em Poços de Caldas, Dr. Moreira me ligou com novidades. Dona Mariana, eles receberam a notificação. E como era de se esperar, não aceitaram bem. Gustavo tinha procurado um advogado. Renata tinha ido ao cartório tentar contestar a escritura. Seu Armando tinha feito ligações para conhecidos, tentando encontrar alguma brecha legal. Todos os esforços foram inúteis. O advogado que eles contrataram já avisou que não há muito o que fazer. Dr. Moreira explicou. A documentação é sólida demais. Ele recomendou que eles negociem com a senhora. Negociar o quê? O valor do aluguel, principalmente. Eles querem propor R$ 2.000 em vez de 4.500. Eu pensei por um momento. R$ 2.000 era menos da metade do que eu tinha pedido. Era um valor que não refletia nem de longe o que aquele imóvel valia. E, mais importante, era uma tentativa de me fazer ceder mais uma vez. Não, eu disse. O valor é 4.500. É o preço justo de mercado. Se eles não quiserem pagar, tem 60 dias para encontrar outro lugar. Dr. Moreira riu. Eu imaginei que a senhora ia dizer isso. Vou comunicar a eles. 3 dias depois, recebi a ligação que eu sabia que viria mais cedo ou mais tarde. Mas não era de Gustavo ou Renata. Era de Pedro, meu neto mais velho. Ele tinha acabado de fazer 13 anos. Vovó? Meu coração apertou ao ouvir a voz dele. Fazia semanas que não falávamos. Oi, meu amor, está tudo bem? Vovó, por que você foi embora? A mamãe disse que você fez uma coisa muito ruim com a gente. Disse que você quer tirar nossa casa. Fechei os olhos. Claro que Renata ia virar os netos contra mim. Claro que ela ia contar a versão dela da história, pintando-se de vítima e me transformando na vilã. Pedro, meu amor, as coisas são um pouco mais complicadas do que a sua mãe contou. Mas é verdade que a casa é sua? O papai disse que você nunca contou para ele. Suspirei. Como explicar para uma criança de 13 anos uma situação tão complexa? É verdade, Pedro. O terreno onde a casa foi construída é meu. Eu comprei há muito tempo, antes de você nascer. Mas eu nunca quis tirar a casa de vocês. Eu só quero que sua mãe e seu pai me tratem com respeito.
Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Vovó, a mamãe disse que você dormiu na garagem porque quis. Disse que você podia ter ficado no quarto, mas preferiu ir para a garagem para depois poder reclamar. A mentira me atingiu como um soco no estômago. Renata não tinha limite. Ela estava reescrevendo a história para se proteger e estava usando meus próprios netos para isso. Pedro, isso não é verdade. Sua mãe sabe que não é verdade. Mas eu não vou pedir para você escolher entre nós. Só quero que você saiba que eu te amo muito, que eu amo sua irmã e que vocês sempre serão bem-vindos na minha casa. Quando vocês quiserem me visitar, é só pedir. A mamãe não vai deixar. Então, quando você for mais velho e puder decidir por si mesmo, minha porta vai estar aberta. Eu vou esperar. Desliguei o telefone e chorei. Dessa vez, de tristeza. Não por mim, mas pelos meus netos, que estavam sendo usados como armas numa guerra que eles não tinham começado. Mas eu não podia deixar isso me enfraquecer. Não podia voltar atrás só porque Renata estava manipulando as crianças. Isso seria exatamente o que ela queria. Nas semanas seguintes, a situação evoluiu como o Dr. Moreira tinha previsto. O prazo de 60 dias foi se aproximando, e Gustavo e Renata foram percebendo que não tinham saída. Não tinham dinheiro para comprar uma casa equivalente. Não tinham como pagar aluguel em outro lugar do mesmo padrão, e não tinham argumentos legais para contestar a minha propriedade. Faltando uma semana para o prazo, Gustavo me ligou pessoalmente. Mãe, por favor, vamos conversar. Pessoalmente. A voz dele estava cansada, derrotada. Não tinha mais aquela arrogância de quem achava que podia resolver tudo com palavras mansas. Não tenho nada para conversar, Gustavo. Os termos estão claros. 4.500 por mês ou desocupação. A gente não tem esse dinheiro todo, mãe. Então encontrem um lugar mais barato. Vocês são engenheiro e empresária. Vocês vão se virar. E os seus netos? A senhora não pensa neles? Aquilo me irritou. Ele estava usando as crianças como argumento, exatamente como Renata fazia. Eu penso neles o tempo todo, Gustavo. Penso neles quando lembro que eles não foram me visitar nem uma vez na garagem. Penso neles quando descubro que a Renata está contando mentiras sobre mim. Penso neles e torço para que, quando crescerem, entendam o que aconteceu de verdade. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. A senhora mudou, mãe. Não, filho. Eu acordei. Passei a vida inteira dormindo, deixando todo mundo me pisar, me usar, me descartar quando não servia mais. Agora eu acordei. E essa é a mulher que eu deveria ter sido desde o começo. No último dia do prazo, Dr. Moreira me ligou para confirmar. Gustavo e Renata tinham assinado o contrato de aluguel. R$ 4.500 por mês, com reajuste anual pelo índice de inflação. Tudo registrado em cartório. Eles tinham perdido. Ou melhor, eu tinha vencido. O primeiro depósito caiu na minha conta uma semana depois. Olhei para aquele valor na tela do celular e senti uma mistura de emoções. Não era alegria, não era triunfo. Era algo mais calmo, mais profundo. Era a sensação de que, finalmente, as coisas estavam no lugar certo. Com esse dinheiro, somado à minha aposentadoria e às economias que ainda tinha, eu podia viver confortavelmente pelo resto da vida. Podia viajar, comprar livros, fazer cursos. Podia, pela primeira vez em décadas, pensar em mim mesma. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento em Poços de Caldas, olhando as luzes da cidade se acenderem, eu conversei com Osvaldo em pensamento. Você tinha razão, eu disse para o céu estrelado. Eu precisava daquela rede de segurança. Obrigada por ter cuidado de mim mesmo depois de partir. O vento soprou suavemente, balançando as folhas das árvores. E eu escolhi acreditar que era ele respondendo. Nos dias seguintes, comecei a construir uma rotina nova. Acordava sem pressa, tomava café olhando as montanhas, caminhava pelas ruas da cidade. Descobri uma padaria a 2 quadras do prédio, onde o dono já me conhecia pelo nome. Encontrei uma biblioteca cheia de livros que sempre quis ler. Fiz amizade com Dona Aparecida, minha vizinha do 302. Ela tinha 70 anos, era viúva como eu, e tinha se mudado para Poços de Caldas depois de uma história parecida com a minha. A gente passa a vida achando que família é tudo, ela me disse um dia. Mas família que não respeita não é família, é prisão. Eu concordei. Ela tinha razão.
Uma tarde, caminhando pelo parque, meu celular tocou. Era Isabela, minha neta. A mais nova. Tinha acabado de fazer 11 anos. Atendi com o coração acelerado. Vovó, a senhora pode falar? Claro, meu amor. Estou aqui. A mamãe não sabe que eu estou ligando. Peguei o telefone escondido. Meus olhos se encheram de lágrimas. Vovó, eu sinto sua falta. Ninguém mais faz bolo de chocolate igual ao seu. Eu ri entre lágrimas. Eu também sinto sua falta, minha linda. A mamãe fala coisas ruins sobre você, mas eu não acredito. Obrigada, meu amor. Isso significa muito. Ouvi uma voz ao longe, Renata chamando por ela. Tenho que desligar, vovó. Mas eu vou te ligar de novo, prometo. Eu vou estar esperando, meu amor. Ela desligou e eu fiquei ali no parque, chorando, com o celular apertado contra o peito. Meus netos não tinham me esquecido. Isso me dava esperança de que um dia, quando fossem mais velhos, a verdade viria à tona. Até lá, eu ia esperar. Com paciência, com amor. 2 anos se passaram. 2 anos desde aquela manhã em que o café caiu no chão e minha vida mudou para sempre. 2 anos desde que saí daquela casa com 2 malas e a dignidade que eu tinha recuperado. 2 anos construindo uma vida nova, uma vida que finalmente era minha. Hoje é sábado, e eu estou sentada na varanda do meu apartamento em Poços de Caldas, olhando as montanhas se tingindo de laranja com o pôr do sol. O ar está fresco, cheira a terra molhada porque choveu de tarde, e os pássaros estão fazendo aquele barulho gostoso de fim de dia. Tenho 67 anos agora. Os cabelos estão mais brancos, as rugas um pouco mais fundas, mas o olhar é diferente. Quando me vejo no espelho, não reconheço mais aquela mulher apagada que aceitava tudo em silêncio. Vejo uma mulher que aprendeu, da forma mais dura, que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Muita coisa aconteceu nesses 2 anos. Gustavo e Renata continuam morando na casa. Continuam pagando o aluguel pontualmente, todo dia 5, sem atraso. R$ 4.500 que caem na minha conta como um lembrete mensal de que decisões têm consequências. Dr. Moreira me contou que eles tentaram de tudo nos primeiros meses. Procuraram outros advogados. Foram ao cartório várias vezes, até cogitaram um processo. Mas a lei era clara, a documentação era sólida e, no fim, tiveram que aceitar a realidade. Renata, pelo que soube através de Dona Aparecida, que ainda mantém contato com uma prima que mora em Belo Horizonte, nunca mais foi a mesma. A arrogância diminuiu, o tom de voz baixou. Dizem que ela evita falar sobre a sogra, e quando alguém pergunta, muda de assunto rapidamente. Gustavo me liga de vez em quando. No começo eram ligações tensas, cheias de silêncios constrangidos e tentativas frustradas de conversa. Ele pedia desculpas, eu ouvia. Ele dizia que tinha errado, eu concordava. Mas eu não cedia, não voltava atrás, não fingia que estava tudo bem. Com o tempo, as ligações foram mudando. Ele parou de pedir desculpas e começou a simplesmente conversar. Me contava sobre o trabalho, sobre os filhos, sobre o dia a dia. E eu percebi que, aos poucos, ele estava aprendendo a me tratar como pessoa, não como problema. Não vou mentir, ainda dói. Ainda tem dias em que acordo pensando naquela garagem, naquele colchão fino, naquelas risadas que eu ouvia pela fresta da porta. A ferida cicatrizou, mas a marca ficou. E eu acho que vai ficar para sempre. Mas a dor não me define mais. O que me define é o que eu fiz com ela. 3 meses atrás, recebi uma ligação que não esperava. Era Isabela, minha neta. Mas não era mais aquela voz de criança que ligava escondido. Era a voz de uma adolescente de 13 anos, firme e decidida. Vovó, eu quero te visitar. E dessa vez, eu vou, com ou sem a permissão da mamãe. Meu coração disparou. Perguntei o que tinha acontecido, se estava tudo bem. Ela me contou que tinha brigado feio com Renata, que tinha exigido saber a verdade sobre o que aconteceu, toda a verdade, e que o pai finalmente tinha contado. Ele contou tudo, vovó. Contou sobre a garagem, sobre os avós da mamãe no seu quarto, sobre como vocês te tratavam. Eu chorei a noite inteira. Como eles puderam fazer isso com você? Eu não soube o que responder. Fiquei em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ouvindo minha neta dizer as palavras que eu esperei 2 anos para ouvir. Eu sinto muito, vovó. Sinto muito por ter acreditado na mamãe.
Sinto muito por não ter ido te visitar na garagem. Eu era criança, eu não entendia, mas agora eu entendo e eu quero te ver. Uma semana depois, Isabela estava na rodoviária de Poços de Caldas. Gustavo a trouxe pessoalmente, numa viagem de 4 horas que ele fez em silêncio, segundo ela. Quando ela desceu do carro e correu para me abraçar, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Família. Família de verdade. Ela ficou uma semana comigo. Dormiu no quarto de hóspedes, meu quarto de hóspedes, com banheiro privativo, lençóis limpos e café quente toda manhã. Passeamos pela cidade, tomamos chocolate quente nas tardes frias, conversamos sobre tudo e sobre nada. Numa dessas conversas, ela me perguntou se eu sentia falta da vida antiga, se eu me arrependia de ter feito o que fiz. Pensei antes de responder. Isabela, minha linda, eu não me arrependo de ter me protegido. Eu me arrependo de ter demorado tanto para fazer isso. Me arrependo de ter ensinado vocês, sem querer, que amor significa aceitar qualquer coisa. Que família significa engolir desrespeito em silêncio. Ela ficou me olhando com aqueles olhos grandes, tão parecidos com os do avô Osvaldo. Vovó, você acha que a mamãe vai mudar algum dia? Suspirei. Essa era uma pergunta que eu mesma já tinha feito muitas vezes. Não sei, meu amor. Algumas pessoas mudam quando entendem as consequências dos seus atos. Outras nunca mudam, porque acham que o problema são sempre os outros. Sua mãe. Só o tempo vai dizer. Na última noite da visita, Isabela me deu um presente. Era um porta-retrato com uma foto nossa, das duas juntas, tirada naquela semana. Atrás, ela tinha escrito: para a vovó mais forte que eu conheço. Te amo para sempre. Chorei como não chorava há meses. Um mês depois da visita de Isabela, foi a vez de Pedro aparecer. Ele tinha 15 anos agora, estava mais alto que eu, com a voz grossa de adolescente. Veio sozinho, de ônibus, sem avisar os pais. Quando abri a porta e vi ele parado ali, com uma mochila nas costas e uma expressão de quem não sabe o que dizer, meu coração apertou. Oi, vovó. Oi, meu amor. Ficamos uns segundos nos olhando. Depois, ele baixou os olhos e disse com a voz embargada: eu vim pedir desculpas, pessoalmente. Convidei ele para entrar. Sentamos na sala, eu fiz um café e ele começou a falar. Contou que se sentia culpado há 2 anos. Que lembrava de ter acreditado na mãe quando ela disse que eu tinha escolhido ir para a garagem. Que lembrava de não ter ido me visitar, de não ter questionado nada. Eu era moleque, vovó. Tinha 13 anos e achava que adulto sempre está certo. Mas eu cresci. E quanto mais eu crescia, mais eu via como a mamãe tratava as pessoas. Como ela falava dos outros pelas costas. Como ela manipulava todo mundo. Ele me olhou nos olhos. E eu vi ali uma maturidade que não esperava ver num garoto de 15 anos. A senhora fez a coisa certa. Demorei 2 anos para entender, mas agora eu sei. A senhora não tirou nossa casa. A senhora só mostrou pra gente que não era propriedade de ninguém. Abracei meu neto e choramos juntos. Choramos pelo tempo perdido, pelas palavras não ditas, pelo amor que quase se perdeu no caminho. Pedro ficou 3 dias comigo. Nesse tempo, conversamos mais do que tínhamos conversado nos 2 anos anteriores à garagem. Ele me contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre uma menina que ele gostava, mas não tinha coragem de falar. E eu ouvi, aconselhei, ri junto com ele. Quando ele foi embora, me prometeu que ia voltar sempre. E que ia trazer a irmã junto. Hoje, enquanto olho o pôr do sol da minha varanda, penso em como a vida é estranha. Eu perdi minha casa, meu lugar na família, minha dignidade por um tempo, mas ganhei algo que não tinha preço: a certeza de quem eu sou. Gustavo me ligou ontem. Disse que queria vir me visitar no meu aniversário, que é daqui a 2 semanas. Perguntou se podia trazer as crianças. Eu disse que sim, que seriam bem-vindos. Mas também disse uma coisa que ele precisava ouvir. Você pode vir, filho, mas a Renata não. Ainda não. Talvez um dia, quando ela estiver pronta para me olhar nos olhos e reconhecer o que fez. Até lá, minha porta está fechada para ela. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse apenas: eu entendo, mãe. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei que ele realmente entendia. Dona Aparecida me perguntou outro dia se eu era feliz. Pensei na pergunta por um longo tempo antes de responder.
Feliz? Não sei se essa é a palavra certa. Estou em paz. Estou inteira. Estou vivendo uma vida que escolhi, não uma vida que me foi imposta. Acordo todo dia sabendo quem eu sou, o que eu valho e o que eu mereço. Isso é mais do que felicidade. Isso é liberdade. Às vezes, à noite, quando o silêncio toma conta do apartamento, eu converso com Osvaldo. Conto para ele sobre os netos, sobre a cidade, sobre as pequenas alegrias do dia a dia. Imagino o que ele diria, como ele riria, como ele me abraçaria. E sempre, sempre, eu agradeço. Agradeço por ele ter deixado aquela poupança. Agradeço por ele ter confiado no Dr. Moreira. Agradeço por ele ter me amado o suficiente para me proteger mesmo depois de partir. Você sabia, não sabia? Eu pergunto para o céu estrelado. Você sabia que um dia eu ia precisar. O vento sopra suavemente balançando as cortinas. E eu escolho acreditar que é ele respondendo. Na semana passada, encontrei uma foto antiga enquanto organizava uma gaveta. Era do nosso casamento, Osvaldo e eu, jovens, sorridentes, cheios de sonhos. Olhei para aquela moça de 22 anos e me perguntei o que ela pensaria se pudesse ver onde eu estava agora. Acho que ela ficaria assustada no começo. Assustada com a garagem, com o filho que se perdeu no caminho, com a nora que nunca a aceitou. Mas depois, acho que ela ficaria orgulhosa. Orgulhosa de ver que, apesar de tudo, aquela moça se tornou uma mulher que não se deixou quebrar. Porque essa é a verdade que eu levei 65 anos para aprender. A vida vai tentar te quebrar. As pessoas que você mais ama vão te decepcionar. O mundo vai te empurrar para cantos escuros e te fazer acreditar que você não merece a luz. Mas você merece. Eu mereço. Todas nós merecemos. E quando você finalmente entende isso, quando você finalmente se levanta e diz, basta, não existe garagem, não existe nora, não existe filho ingrato que possa te derrubar de novo, porque a força que você descobre em si mesma é maior do que qualquer humilhação. Estou com 67 anos. Moro sozinha num apartamento em Poços de Caldas, a cidade que sonhei conhecer com meu marido há mais de 30 anos. Recebo aluguel de uma casa que meu filho achava que era dele. Tenho netos que finalmente me veem como sou, não como a mãe deles queria que eu fosse vista. E tenho algo que ninguém pode tirar de mim, a consciência de que fiz a escolha certa. Aquele sussurro no corredor, há 2 anos, quase me destruiu. Bota ela na garagem. 3 palavras que poderiam ter sido o fim da minha história, mas não foram. Foram o começo. O começo de uma mulher que finalmente acordou, que finalmente se viu, que finalmente entendeu que merecia mais do que migalhas de afeto e um cantinho entre caixas de ferramentas. Se você está ouvindo essa história e se reconhece em alguma parte dela, eu quero que saiba de uma coisa. Não importa a sua idade. Não importa quanto tempo você passou aceitando menos do que merece. Não importa quantas vezes te disseram que você era o problema. Você não é o problema. Você nunca foi. E nunca, jamais, é tarde demais para descobrir isso. O sol já se pôs completamente agora. As luzes da cidade começam a se acender, uma a uma, como pequenas estrelas terrestres. Termino meu chá, levanto da cadeira da varanda e entro no meu apartamento. Amanhã é outro dia. Vou acordar cedo, tomar meu café olhando as montanhas, caminhar pelas ruas arborizadas, talvez visitar Dona Aparecida para um bolo e uma conversa. Vou viver minha vida, no meu ritmo, do meu jeito, porque essa sou eu agora. Mariana Alves Ferreira, 67 anos, viúva, mãe, avó, mulher que dormiu na garagem e acordou dona da casa. E se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que o silêncio pode ser a arma mais poderosa que existe. O meu silêncio naquele corredor, há 2 anos, não foi fraqueza. Foi o início da minha força. E essa força, uma vez descoberta, nunca mais me abandonou. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.